Evangelista Amós, qual a pior pandemia descrita na Bíblia? O senhor poderia nos responder? Respondendo à sua pergunta a respeito de qual a maior pandemia descrita na Bíblia, nós podemos ver, baseando-nos na primeira resposta a respeito de epidemia como juízo de Deus, nós reportamos-nos ao Egito, quando Deus resolveu libertar a nação de Israel do jugo opressor de Faraó. E a Bíblia declara que Deus enviou 10 pragas. Quando nós olhamos para esta realidade das Escrituras, nós entendemos que Deus, ele tem a sua maneira própria de tratar com a humanidade. E quando nós olhamos para as 10 pragas enviadas ao Egito, as quais foram água transformada em sangue, do capítulo 7, versículos de 14 a 25 do Êxodo. A Bíblia fala da praga das rãs, no capítulo 8, versículos de 1 a 15. A Bíblia fala da praga dos piolhos, no livro do Êxodo, capítulo 8, versículos de 16 a 19. A Bíblia fala da praga das moscas, no livro do Êxodo, capítulo 8, versículos de 20 a 32, a Bíblia fala sobre a peste e a morte dos rebanhos, no capítulo 9, versículos de 1 a 7. A Bíblia ainda fala da praga das feridas purulentas, no capítulo 9, versículos de 8 a 12. A Bíblia fala da chuva de saraivas, que são pedras flamejantes, no capítulo 9, versículos de 13 a 35 do mesmo livro do Êxodo. A Bíblia fala da praga dos gafanhotos, em Êxodo capítulo 10, versículos de 1 a 20. A Bíblia fala da praga das trevas, em Êxodo capítulo 10, versículos de 21 a 29. E a Bíblia fala também da praga da morte dos primogênitos, em Êxodo capítulo 11, versículos de 1 a 12. Mas ao longo das Escrituras, nós ainda podemos observar alguma praga ou epidemia, e poderíamos até usar o termo pandemia, porque atingiu uma nação de maneira muito forte. E isso nós podemos encontrar no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, quando o rei Davi ele mandou fazer a contagem do povo de Israel. E a palavra do Senhor ela é muito clara, e nesta oportunidade eu vou usar a versão Almeida século 21, segundo livro de Samuel, capítulo 24 e o versículo de número 31, que diz assim, aliás, 21. Araúna perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a tua terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga contra o povo. E aí o texto, ele nos informa no versículo 25 que edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Aqui nós estamos diante de uma epidemia, de uma praga, de uma pandemia. E essa aqui aconteceu sobre a nação de Israel, porque Deus ele não se agradou do que Davi havia feito. E aí a gente observa que o Senhor estendeu a sua mão e enviou uma epidemia, uma praga,
que veio sobre a nação de Israel. Isso nós estamos vendo na Bíblia. Em questão de tempo, nós não podemos fazer uma comparação com este tempo que nós passamos, porque essas pragas ocorreram em dias. Nós já estamos há quase 2 meses vivenciando esta pandemia, mas a Bíblia mostra exatamente no Egito, nos dias do rei Davi, esta pandemia. E quando nós olhamos para esta realidade, nós vamos ver que é uma manifestação do juízo de Deus por causa do pecado. Então, são essas epidemias mais notáveis na Bíblia. As da história, com certeza, o professor vai estar informando aos nossos amados amigos e irmãos que estão conosco nesta live.